repercutiu uma entrevista concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e ele disse que não vai sair do Brasil, que pode inclusive morrer na cadeia. Ele participou de uma live e chegou a admitir que, caso seja condenado a 40 anos, por exemplo, por tentativa de golpe, não teria para onde ir, nem para uma outra instância, não teria como recorrer. O ex-presidente ironizou, inclusive, a possível condenação e chegou a classificar como golpe da Disney. A gente vai trazer outros detalhes da participação de Jair Bolsonaro nesta live e também as manifestações dele. Vou chamar o Roberto Mota, já preparado, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa entrevista concedida por Jair Bolsonaro a uma emissora de rádio aqui do interior de São Paulo, ele reafirma que não pretende deixar o Brasil, disse que estaria inclusive preparado para ser preso caso fosse condenado. E aí, visivelmente emocionado, ele chega a dizer que poderia morrer na cadeia e que isso, nas palavras dele, não demoraria a acontecer. Enfim, Mota, quais são as suas impressões a respeito dessas declarações? Mas falas muito fortes, inclusive, né? Fortes e justificadas. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Jair Bolsonaro é o político mais popular do Brasil. Ninguém sabe quais serão as consequências de uma eventual prisão. Mas parece seguro dizer que se o Estado brasileiro prender Jair Bolsonaro, a popularidade dele só vai aumentar. Vários políticos ligados a Jair Bolsonaro estão sendo processados, ameaçados de perder mandato ou também ameaçados de prisão. Mas tanto Jair Bolsonaro quanto esses outros políticos representam os votos, as ideias e as aspirações de milhões de eleitores. O irônico é que, enquanto se prepara a prisão de Jair Bolsonaro, é descoberto mais um escândalo gigante, de novo do INSS, envolvendo figuras nomeadas ou ligadas ao Estado brasileiro, e com todas as digitais de inúmeros parlamentares no Congresso Nacional. E quando se descobre esse escândalo, toda a rapidez e severidade que a Justiça tem exibido contra Jair Bolsonaro desaparece. O Cristiano Beraldo também já conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Nós estamos aqui acompanhando as análises dos nossos comentaristas sobre essas declarações dadas por Jair Bolsonaro. Eu vou até abrir aspas, viu, Beraldo? Muita gente chegando aqui na nossa companhia, para o ex-presidente, que ele disse o seguinte: eu, com 40 anos de cadeia no lombo, fazendo uma projeção para uma eventual condenação, não tenho recurso para lugar nenhum. Eu vou morrer na cadeia. E aí ele diz em um outro trecho: não vou sair do Brasil, me prendam. Estou com 70 anos, quase morri na última cirurgia. Vou morrer e não vai demorar. Você, Beraldo, suas impressões, de que maneira a gente precisa interpretar essas falas de Jair Bolsonaro? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite a Cássio, boa noite, Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, essas declarações, elas misturam várias emoções. Certamente há uma angústia que o ex-presidente Jair Bolsonaro vive, tendo em vista que a situação dele no Supremo Tribunal Federal é bastante delicada. Há já, de forma antecipada, a partir do relatório feito pela Procuradoria-Geral da República, uma disposição declarada de consolidar aquilo que foi discutido dentro do Palácio do Planalto durante a gestão de Jair Bolsonaro até o que aconteceu em 8 de janeiro, por mais que o ex-presidente já não estivesse mais no Brasil e não tenha havido ali nenhuma participação de lideranças naquele quebra-quebra que houve na Praça dos Três Poderes, mas há uma disposição em fazer de todos os elementos uma coisa só, com a tese de que tudo aquilo que foi discutido e planejado dentro do Palácio do Planalto foi sim executado, e a execução teria sido o 8 de janeiro. É uma tese muito frágil no meu entendimento, é uma tese que não faz sentido.
É uma tese que pressupõe que aqueles que queriam usar de violência para se manter no poder deram posse ao presidente eleito para uma semana depois tentar tirá-lo do poder, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Mas essa é a tese que o Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, têm declarado que é o que eles acreditam. Portanto, a situação do ex-presidente é muito difícil no Supremo Tribunal Federal. É bastante improvável que ele saia do julgamento sem uma condenação. E ao que tudo indica, tendo em vista que Débora Rodrigues, que tanto falamos aqui, que foi aquela moça que reproduziu na Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, utilizando-se de um batom para escrever uma frase dita pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela pegou 16 anos de condenação, apesar de já estar em prisão domiciliar, é de se esperar que a condenação dos mentores, né, dentro dessa tese, que teriam sido os mentores do golpe que tentou ser consolidado no dia 8 de janeiro, peguem uma condenação ainda maior. Portanto, é de se esperar uma condenação bastante pesada, muito tempo de cadeia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E diante dessa realidade, e realmente pelo fato de estar sendo julgado pela última instância, não há a quem recorrer depois disso, ele, tudo indica, terá que cumprir um tempo de prisão. Agora, ficará 40 anos de prisão? Claro que não ficará. Ninguém no Brasil fica 40 anos na prisão. Os ventos da política mudam, a situação muda. Esse caso é um caso que fará barulho ainda por muito tempo. Eu não acredito que depois de Sérgio Cabral em casa, de tantos os outros envolvidos no escândalo do Petrolão, do escândalo do Mensalão, até Roberto Jefferson, que jogou uma granada contra policiais federais, já está em casa. Então, também não acredito que o ex-presidente ficará tanto tempo assim encarcerado. Mas, sem dúvida nenhuma, Caniato, é uma situação que desperta inúmeras emoções. Sem dúvida. Acácio Miranda com a gente também, comentarista convidado, de volta aqui aos Pingos nos Is. Acácio, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Mais uma vez, Jair Bolsonaro na pauta aqui do programa, concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio, uma live na internet, fez várias declarações reafirmando que não pretende deixar o Brasil, que estaria inclusive preparado para ser detido, mas ele se emociona em dado momento e chega a dizer que poderia até morrer na cadeia, que isso não demoraria a acontecer. Enfim, fazendo uma conexão inclusive com seu estado de saúde após as muitas cirurgias após o ataque à faca. Mas enfim, Acácio, o que a gente precisa trazer, considerar a respeito desse episódio que envolve Jair Bolsonaro e também as projeções que muitos fazem para esse julgamento, todos os holofotes voltados para as próximas semanas, sem dúvida alguma. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite especial à nossa audiência. Das palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje, nós precisamos extrair duas frentes. Uma primeira frente política. E por que política? O ex-presidente é ainda a principal liderança da direita no Brasil e o principal opositor da candidatura à reeleição do atual presidente da República. Então, por razões óbvias, ele precisa manter essa chama acesa. E a narrativa de alguém que está lutando, alguém que lutará até o final, ela é muito contundente e ela é muito assertiva para manter essa chama acesa. Sob um segundo aspecto, há toda a discussão jurídica. E as fragilidades do processo já foram inúmeras vezes tratadas por aqui. E eu acrescento um elemento. Na minha visão, não há uma vontade do Supremo Tribunal Federal em prender o ex-presidente. Caso o ex-presidente fosse preso, eles o tornariam uma vítima, eles o tornariam um mártir e dariam mais força à sua narrativa, a narrativa defendida por Jair Bolsonaro. Então, acho que o Supremo levará este processo até onde for possível depois das eleições de 2026. Acho que
essa predisposição do Supremo só mudará se for alterada a lei da ficha limpa, se for alterada a lei de anistia. Se aqueles que foram condenados eleitoralmente não estiverem abarcados pela lei da ficha limpa, portanto, Bolsonaro deixar de ser inelegível, aí acho que o Supremo vai condená-lo com mais velocidade. Do contrário, já disse outras vezes e reitero, acho que eles vão embarrigando esse processo até onde der, vão admitir recurso, vão admitir efeito suspensivo, acabou o prazo eleitoral das eleições de 2026, aí eles chegam a uma conclusão. Agora, Cássio, quero aproveitar, já que você tocou nesse assunto e há pouco o Beraldo também projetou uma condenação, muitas pessoas que falam com a gente... Quando a gente toca nessa pauta, juristas projetam talvez uma condenação mais rigorosa. Jair Bolsonaro, nessa entrevista, chega a falar de uma possível condenação de 40 anos de detenção, mas o que a gente precisa trazer e ponderar a respeito das discussões que acontecem no âmbito do legislativo, os apontamentos que muitos fazem de que as condenações para aqueles que participaram dos atos de depredação, que as condenações seriam exageradas. Há informações que sinalizam que alguns ministros até entendem que talvez seja preciso uma revisão de penas, caso seja aprovado um projeto que indique isso, que o Supremo aceitaria sem nenhum tipo de problema. Você acha que a partir dessas discussões que acontecem no Legislativo, isso pode, de alguma maneira, interferir no julgamento que trata da questão de Jair Bolsonaro e aliados? O Supremo poderia já fazer a sua própria revisão a partir daí? Eu acho que essa interferência é quase que automática, Caniato. Primeiro porque o Supremo é um pouco refém das quantidades de penas do 8 de janeiro. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, são pessoas condenadas a 18, 20 anos, e obviamente quando a gente compara estas condenações a crimes tidos pela sociedade como mais graves, elas são maiores. Não que a condenação do ex-presidente eventualmente chegue a isso, porque todos aqueles do 8 de janeiro têm o dano ao patrimônio público, têm o dano ao bem tombado, há uma série de crimes que não são imputáveis ao ex-presidente. Então, mesmo condenado, virtualmente, as penas dele seriam menores. Mas é óbvio que o Supremo vai dosando de acordo com esse projeto de anistia e o andamento deste projeto de anistia no Congresso Nacional, até para que o Supremo não saia, entre aspas, como derrotado nessa queda de braço. Leituras e projeções, né, Mota? O que a gente precisa também trazer, considerar em relação às discussões que acontecem para a anistia ou uma suavização das penas impostas àqueles que participaram dos atos de depredação no dia 8? De que maneira isso pode interferir também nos julgamentos que vão tratar da suposta tentativa de golpe contra Bolsonaro e aliados? Nada faz sentido, Caniato. Eu acho que esse é o único resumo que eu consigo dar dessa história toda. A gente está chegando num ponto em que nada mais faz sentido. O cidadão comum não consegue enxergar mais nenhuma coerência nos atos que são tomados pelo Estado brasileiro. Essa semana eu entrevistei para o Conexão Mota o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E eu recomendo que vocês assistam essa conversa, porque vocês vão tomar consciência dos absurdos, das decisões completamente absurdas que são tomadas rotineiramente pelo sistema de justiça criminal em relação a criminosos que cometem crimes gravíssimos. Essa semana passada, foi preso um chefe de facção no Rio de Janeiro, conhecidíssimo. Acho que não há um carioca que, se você disser o nome dele, não vai saber de quem se trata. Do nome dele tem um bairro, uma vila aqui no Rio de Janeiro. Ele já foi preso 5 ou 6 vezes pela polícia. Algumas vezes ele fugiu, outras ele foi solto. Ele foi solto. Um sujeito responsável por dezenas de mortes. E agora o cidadão brasileiro, olha a instância máxima da Justiça do Brasil,
movendo céus e terras para prender um ex-presidente, acusado de um golpe que ninguém viu acontecer. E aí todo dia você escuta novas interpretações, novas maneiras de se analisar e se olhar as coisas que aconteceram no Brasil recentemente, que podem até fazer sentido nas camadas mais etéreas dos operadores do direito, mas não fazem sentido nenhum para o cidadão brasileiro, o cidadão que mora aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil e que está arriscado a encontrar qualquer hora, esbarrar com um sujeito de fuzil, um traficante. E aí eu escutei de vários policiais aqui no Rio de Janeiro que quando o traficante é preso, ele diz: eu sou traficante, porque ele sabe que a pena para o tráfico de droga é mínima. E ele está carregando um fuzil, uma arma de guerra. A pena dele não é acrescida pelo fato de ele estar carregando arma de guerra, porque esse crime de porte ilegal de arma é absorvido, presta atenção nessa expressão, ele é absorvido pelo crime de tráfico de drogas. E o resumo é o seguinte: há 4, 5 anos, no máximo, esse sujeito está de volta na rua. Aí eu pergunto a vocês, para o cidadão comum, para o trabalhador, para pessoas como eu, isso faz algum sentido? Como é que pode o Estado brasileiro gastar o esforço que ele está gastando nas mais altas instâncias do Estado para colocar pessoas na cadeia, que até onde a gente vê, né, a única culpa delas, a única razão para isso é elas terem opiniões políticas diferentes, enquanto nossas ruas estão cheias de criminosos perigosos que recebem o que é uma carta branca para fazer o que eles querem. Aqui no Rio de Janeiro, inúmeros bairros estão tomados por barricadas. O que é a colocação de uma barricada para impedir o Estado de entrar, se não é uma tentativa de tomada violenta do poder? Se não é um golpe de Estado? Essas pessoas, o cidadão brasileiro não consegue nem que elas sejam chamadas ou classificadas como terroristas, porque no Brasil, para cometer um ato terrorista, você tem que ter uma motivação preconceituosa. Se for simplesmente a vontade de matar pessoas e controlar um território, isso não é considerado terrorismo. O representante dos Estados Unidos estiveram aqui, e, pelo que eu soube, não foi para pedir ao governo brasileiro para classificar as organizações como terroristas. Não foi. Foi apenas uma conversa no qual esse assunto surgiu, mas eles não pediram nada. Agora você vê a reação, imediatamente a gente vê a reação do Estado brasileiro, dizendo que de jeito nenhum vai fazer isso. Que isso? Vai classificar a organização de terrorista só porque ela atira em civis inocentes? Só porque eles fazem barricadas? Só porque eles fazem operações de sequestro de cidade? Isso tudo acontece no Brasil. E fica por isso mesmo. Não há nenhuma resposta do Estado à altura dessas ações dos criminosos. E em outros casos, a gente vê o Estado vindo com todo o seu peso e a gente vê um ex-presidente da República sujeito a uma situação como essa. Programas Pingos nos Is, nós estamos repercutindo uma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro em que ele chega a dizer que poderia morrer na cadeia caso fosse condenado. Enfim, se emociona em muitos momentos e chega a ironizar a possibilidade de ser condenado a 40 anos de prisão. Agora, Beraldo, as discussões sobre o exagero nas penas aplicadas àqueles manifestantes do dia 8 de janeiro devem ligar um sinal de alerta na Suprema Corte para que exageros não sejam cometidos em uma eventual condenação de Jair Bolsonaro. Os dois episódios se conversam? Olha, Caniato, o Acaso trouxe um ponto importante, que é o timing eleitoral. Apesar do discurso dizer que estão avançando para não misturar com o período eleitoral, isso, obviamente, o julgamento desse tema no Supremo, naquilo que diz respeito a Jair Bolsonaro, obviamente, tem repercussões eleitorais muito importantes para as eleições do ano que vem. Sem dúvida alguma, por uma questão de coerência, eu não vejo possibilidade, pelo menos não hoje,
de que a condenação do ex-presidente não seja mais dura do que aquela aplicada aos participantes que foram presos ou às pessoas que, enfim, são acusadas de estarem presentes no 8 de janeiro, porque, mesmo retirando, e o Acácio lembrou bem, quer dizer, não pode ser acusado da depredação, da invasão de prédios públicos, destruição de patrimônio histórico, isso é verdade. Entretanto, o crime seria o chefe dessa quadrilha que se reuniu para tomar de forma violenta o poder que eles próprios entregaram uma semana antes ao presidente eleito. Se houver um mínimo de lógica, o líder, o mentor, o responsável e aquele que seria o maior beneficiado com a intervenção e a deposição do presidente eleito, ele tem que ter uma condenação maior, né? Agora, eu também acredito que esse timing ele vai ficar sendo dilatado justamente porque a prisão de Jair Bolsonaro terá repercussões muito importantes no país. Não que eu acredite que haverá algum tipo de mobilização, pessoas de volta às ruas, protestando em quartéis e tal, porque o clima de medo dominou o Brasil. As pessoas sabem que se elas forem ali acusadas de estarem participando de um movimento antidemocrático, a vida delas acabou. E a perseguição contra elas pode ser muito brutal, como a gente já viu acontecer na história recente do Brasil. E eu trago sempre a lembrança, Canhoto, daquela família que é acusada de ter uma abordagem imprópria com uma autoridade brasileira num aeroporto no exterior. Quando voltou ao Brasil, quando pisou em solo brasileiro, sofreu busca e apreensão, sofreu todo tipo de constrangimento, perderam seu negócio, tiveram a vida devassada, para meses depois a própria Polícia Federal dizer que, no fundo, eles não fizeram nada de errado e que não merecia responder por aquilo. Então, esse é o clima que existe no Brasil e as pessoas dificilmente vão se colocar para protestar. Agora, tem um efeito eleitoral, isso é natural.